Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela a tua palavra, Senhor, que chega a nós, Senhor, todos os dias e traz a nós, Senhor, direção, traz a nós, Senhor, revelação, traz a nós, Senhor, vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir, Senhor, não somente ouvindo, mas crendo nessa palavra, recebendo essa palavra para dentro de nós. Assim, Senhor, teremos a nossa vida transformada. Assim, Senhor, seremos, Senhor, lapidados como pedras preciosas para a tua obra de edificação. Senhor, nos ensina, Senhor, a cavarmos mais, Senhor, a nos debruçarmos mais, Senhor, sobre o teu falar, Senhor, a fim de ganharmos toda luz, Senhor, e toda vida contidas na palavra. Senhor, nós te amamos, te louvamos, porque em nada o Senhor nos deixa, Senhor, à mercê, mas em tudo o Senhor tem nos suprido. Senhor, obrigado pelo teu cuidado para com a tua igreja, obrigado pelo teu cuidado para com a nossa casa, com a nossa vida. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque grandes coisas tem feito, Senhor, por nós, por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, obrigado, Senhor, pela vida de ressurreição. Senhor, e que essa vida possa, Senhor, governar o nosso ser. Senhor, nos ajuda nessa noite, Senhor, ainda a ganharmos mais, Senhor, do teu falar. Senhor, ruminarmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos falado. Senhor, nós pedimos a tua bênção para as famílias, para cada casa aqui representada, cada casamento, cada família, Senhor, cada casal, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada irmão, cada irmã, visita cada lar, leva, Senhor, bênção, leva, Senhor, reconciliação, leva, Senhor Jesus, transformação, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Lembramos ainda, Senhor, do retorno, Senhor, dos nossos irmãos, Senhor, que daqui a pouco estarão, Senhor, retornando, Senhor, para Carlos Chagas. Senhor, esteja, Senhor, conduzindo, Senhor, a viagem. Esteja, Senhor, conduzindo, Senhor, o veículo, o motorista. Livrando os nossos irmãos de todo mal, de todo impedimento. Senhor Jesus, de todo ataque. Senhor, traga eles na vida, no desfrute. Traga eles, Senhor Jesus, na imersão da Tua palavra. Nós, Senhor, nos te louvamos, amamos. Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Nós começamos, vimos essa semana, início de mais um volume do nosso livro. Esse aqui, ó, amarelinho aqui, que tem como título desse volume, Provados e Aprovados por Deus. Deus, Ele sempre está nos provando. Sempre, irmãos, tem uma prova para mim e para você. Sempre vai haver alguma situação em que nós seremos provados. Mas Deus não é aquele que Ele deseja nos reprovar. Pelo contrário, Deus ele deseja nos aprovar. Se formos aprovados hoje, nosso viver diário, seremos aprovados na vinda dele. E hoje estamos sendo provados e aprovados, certamente na volta do Senhor também seremos aprovados. Por isso que a nossa vida é uma vida de dependência do Senhor. A forma de sermos, irmãos, aprovados é quando nós dependemos do Senhor. Nossa vida, nas nossas decisões, nossos planos, e principalmente na vida da igreja. Vimos essa semana também na palavra da imersão que temos o Senhor, ele nada, irmãos, vimos os itens da imersão agora também, que nós não podemos confiar, depender de nós mesmos. Como Vaninha compartilhou, não é que nós não temos capacidade, nós temos. Mas o que Deus deseja é que nós não confiemos na nossa capacidade. Lembra da história da sarça, Moisés e a sarça? Deus poderia, qualquer outra forma, aparecer a Moisés. Porque ele tem poder e ele é Deus. Deus ele poderia, de qualquer outra forma, irmão, se materializar
e aparecer e ter um diálogo com Moisés, passar para Moisés a comissão que ele tinha, Deus poderia fazer isso, mas Deus escolheu a sarça. Então, nós somos a sarça. Mas a sarça, quando Moisés se aproximou dela, o que admirou Moisés é que a sarça não se consumia. A sarça é um arbusto seco. Então, se você normalmente, qualquer outra sarça no deserto, piscar um fogo nela, ela vai queimar rapidinho, rapidinho ela vira cinza. Mas Moisés se admirou porque aquela sarça não consumia. Então, o que intrigou Moisés falou: como pode um arbusto seco não se queimar com tanto fogo? É porque o poder não era da sarça. A sarça era apenas um sustentáculo. A sarça era apenas um suporte para que o poder de Deus fosse manifesto a Moisés. Então, irmãos, nós somos a sarça. E quanto maior a sarça, mais Deus pode usar você e a mim. Então, Deus não quer anular a nossa capacidade. Deus quer pegar o que nós somos e nos fazer depender dele. Vamos ver isso na experiência de Pedro. Jesus anulou Senhor Jesus, o Senhor ele anulou a profissão de Pedro. Qual que era a capacidade de Pedro? Pescador. E o que Jesus falou com ele? Você vai ser, mas não de peixe. O que Jesus queria falar? Pescar peixe, Pedro, você tem capacidade de pescar. Agora, pescar homem, a capacidade não vem de você, vem de Deus. É isso que o Senhor quer nos mostrar. Deus não quer anular, irmãos, a nossa capacidade. Deus quer nos usar de acordo com o que temos, mas segundo o poder operante que opera eficazmente em nós. Então, Ele é a força, Ele é o poder, nós somos apenas um canal. Por isso que nós precisamos ser aperfeiçoados. Então, vimos a semana 1 do alimento diário, que tem como título, qual que é o título dessa semana? Introdução às epístolas de Pedro. Não acompanhou a ordem cronológica. Primeiro vimos as epístolas de João. Agora vamos ver as epístolas de Pedro. João vem depois de Pedro na ordem cronológica da Bíblia. Mas aprove ao Senhor primeiro trazer-nos as epístolas de Pedro, de João, para depois nos trazer as epístolas de Pedro. Então abra comigo o versículo dessa semana, 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 e 2 fala o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, as epístolas de Pedro eram endereçadas aos que se dispersaram, que estavam nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui nós vemos um Pedro totalmente equilibrado e totalmente maduro. Diferente do Pedro quando o Senhor o chamou para seguir. Irmãos, as experiências do apóstolo Pedro, nada na Bíblia é desperdício, tá? Às vezes você vai ler, quem lê a Bíblia em um ano, por exemplo, você está lendo, você começa a ler Gênesis, tá bom, você vai para Êxodo, tá bom. Ali, irmãos, vai chegando ali Números, vai chegando, irmãos, Deuteronômio, vai chegando Levítico, não nessa ordem, né? Você começa a ver aquele monte de nome, de família. Aí, o que te dá vontade de pular aquilo ali? É isso?
Quando nós estamos lendo, bem, agora chega naquele monte de nome, irmãos, fulano, que gerou Bertano, que gerou Cicrano. Irmãos, aquilo ali, irmãos, a nossa vontade humana é pular aquilo ali. Se está, irmãos, registrado, é porque aprova o Senhor deixar registrado e tudo provém para nosso crescimento. Então, irmãos, Deus, ele não desperdiça tempo, ele não desperdiça oportunidade. Deus não desperdiçou, irmãos, a oportunidade que tinha de trabalhar no apóstolo Pedro. Pedro é um exemplo para todos nós. Eu tenho certeza que ao vermos as experiências de Pedro, como iremos ver, começamos a ver essa semana, ao longo das 4 semanas e das outras semanas posterior, nós vamos nos identificar com Pedro em alguma item, em alguma maneira. Porque, irmãos, Pedro não surgiu esse Pedro maduro. Aqui, irmãos, era o Pedro maduro. Aqui era o Pedro crescido. Aqui era o Pedro, irmãos, equilibrado. Mas quando Pedro foi chamado, a situação era totalmente diferente. Então, irmãos, o fato de ter a experiência do apóstolo Pedro nos ter sido deixada de registradas nas suas cartas e nos evangelhos, é um encorajamento para mim e para você de que Deus não desperdiça e não isola nenhum de nós. Por mais que falhemos, por mais que pisemos na bola, irmãos, se nos arrependermos e nos mantermos no caminho, na linha da vida, na comunhão da vida, irmãos, o Senhor irá concluir a obra que nos... Se concluiu na vida de Pedro, não vai concluir na nossa? Abra João, capítulo 1, que foi a primeira vez que Pedro encontra com o Senhor. João capítulo 1, versículos 42. João 1, 41, 42. Então, João 1, 40, 42. João capítulo 1, versículo 40, 42 fala: era André. Quem que era André? Irmão de Pedro. Irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Em outras palavras, para quem foi a primeira pessoa que André pregou o evangelho? O irmão que é Pedro. Então, isso nos mostra a importância, irmãos, de ainda não desistirmos daqueles que são daqui, daqueles que são nossos. André, quando descobre do testemunho de Jesus, ele foi correndo contar para Pedro. Ele fala: olha, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Então, irmãos, a primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus não foi em Mateus capítulo 4. Vamos ler aqui agora. O Mateus capítulo 4, no chamamento, no mar de Tiberíades, veio depois disso aqui. Essa aqui foi a primeira vez que Pedro tem um encontro com o Senhor. Então, irmãos, para que uma pessoa tenha um encontro com o Senhor, ela precisa ter alguém que a leve ao Senhor. Entendeu? E o Senhor hoje, por meio da pregação do Evangelho, do apacentamento, Ele nos deu essa comissão. Que sejamos esses que somos canais que conduz alguém a Cristo. Fala. E o levou a Jesus. Isso é maravilhoso. Eu tenho certeza que no seu coração tem uma pessoa, principalmente próxima de você, queima no seu coração esse desejo de a levar. Estamos no ano, já compartilhando sobre isso, o ano da frutificação. E não podemos nos esquecer desse encargo. O Senhor tem confiado a nós a frutificação neste ano, pelo menos um fruto. Esperamos pelo menos um fruto para o Senhor. Então, se você tem essa pessoa no coração, irmãos, não desista de primeiramente orar por ela. Não desista, irmãos, de também cuidar dela. Muitas das vezes você vai encontrar não. Muitas vezes você vai encontrar, irmãos, rejeição. Mesmo.
Mas se Deus colocou no seu coração, irmãos, invista. Gaste tempo em oração, entrega a vida dela ao altar de Deus, ore por ela. Ore, irmãos, para que a palavra encontre lugar, o espaço no coração dela. Leve essa pessoa a Cristo. Essa é a nossa comissão. Quem foi Pedro? Os maiores apóstolos do Novo Testamento. Quem foi Pedro? O principal dos apóstolos. Mas até mesmo um dos maiores apóstolos, precisou de alguém menor para conduzi-lo a Cristo. Quem foi Paulo? Depois de Cristo, o maior homem que andou por essa terra. Mas Paulo, irmãos, precisou de quem, filha? Um Ananias. Quem era Ananias? Nem fala de Ananias praticamente na Bíblia. Mas o Senhor confiou a Ananias. Ananias, vai à rua que se chama Direita, que ali tem um homem orando, e é Saulo. Você vai impor as mãos sobre ele, você vai batizá-lo, e ele vai receber o Espírito, ele será para mim um canal, um instrumento usado. Irmãos, quem foi Ananias? O perdão da palavra, não Zé ninguém. Às vezes você olha para você, eu olho para mim, nos consideramos um Zé ninguém para a obra de Deus, mas até mesmo, irmãos, para esses, entre aspas, que nós não somos um Zé ninguém, Deus confiou alguma coisa. Deus confiou alguém. E Deus confiou Paulo a Ananias. E Ananias, irmãos, cooperou diretamente para a obra de Deus no Novo Testamento. Pelo fato dele ter ido a Paulo e conduzido Paulo ao batismo e à revelação que Deus tinha para ele. Então, irmãos, não desista, tá? Porque Deus usou homens e homens, usou mulheres, várias pessoas, para conduzir grandes homens, estamos falando do Antigo e do Novo Testamento, a Deus, a vida, e assim o Senhor conta com cada um de nós. Bem? Então, não desista disso aí. E o levou, o versículo 42, e o levou a Jesus. André leva Pedro a Jesus. Quando Pedro olha para Jesus, e olhando Jesus para Pedro, Jesus disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer serás futuro, porque esse foi o primeiro encontro. Futuro. Não, o nome não foi mudado aqui. Depois, lá em Mateus capítulo 4, vai comigo, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículos 8. Mateus 4, versículo 18, isso aí. Caminhando, aí eu imagino o seguinte, Pedro olha para Jesus, Jesus fala, olha, você, Simão, filho de João, vai ser chamado Cefas, quer dizer, Pedro. Eu imagino Pedro olhando para Jesus, eu não estou entendendo nada. E aquilo, irmãos, Pedro esquece daqui. Quantas vezes eu falo conosco, nós nos esquecemos. Pedro, ó, esquece. Um belo dia, Pedro está pescando junto ao mar de Tiberíades. Aí aqui, Mateus registra, no versículo 18, fala, caminhando junto ao mar da Galileia. É interessante. Jesus, quando deu o início, ele deu o início do seu ministério terreno, Jesus não caminhava pelas sinagogas judaicas. Jesus não caminhava ali pelo centro religioso da época. Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. Jesus não estava em busca, irmãos, daqueles que eram capazes, que se consideravam os mestres, os doutores da lei. Jesus estava buscando quem? O simples pescador, o simples remendador de rede para a obra do ministério. Então, irmãos, Jesus ele anda por essas periferias em busca daqueles que ele irá usar. Porque ele já sabia que ele não seria bem-vindo no centro da religião judaica. Então, Jesus caminhando pelo mar da Galileia. Quem que Jesus esperava encontrar ali? Doutores da lei?
grandes homens letrados, cultos. Não. Aí ele caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, que Jesus já sabia dele, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. André esqueceu, Pedro esqueceu, mas Jesus não esqueceu. Irmãos, e o que mais nos encoraja no Senhor é que muitas das vezes o Senhor fala conosco, falou com Pedro, você vai ser chamado, falou com Simão, né? Você vai ser chamado Pedro. Pedro esqueceu disso, e às vezes nós nos esquecemos também. Irmãos, às vezes nós nos esquecemos, a palavra tem sido direcionada para nós. Veja as mensagens da conferência, não há lugar na arquibancada. Para esse time de Sião, não há lugar na reserva. Todos foram convocados. Todos foram chamados. Deus não, irmãos, ele não rejeita, desde os pequeninos, irmãos, até os intendentes, ainda aqueles que estão na melhor idade, como fala, na melhor idade. Irmãos, Deus chamou a todos. E o Senhor tem falado que hoje, se nós soubermos viver, irmãos, de acordo com o que recebemos, se nós soubermos viver em plenitude, de acordo com o que recebemos, nós seremos vencedores. Deus está falando isso todo dia conosco, mas aí, hora ou outra, você se esquece. Deus chama Pedro, Pedro se esquece. Deus fala com você, você tem. Como você tem, irmão. Se você continuar nesse caminho, você será um vencedor. Aí chega amanhã, o negócio pega, as coisas apertam e você se esquece dessa palavra. Nós não vamos nos esquecer da palavra do Senhor. Não vamos nos esquecer da promessa que nos tem sido doadas. E Pedro fala que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Então, aí Pedro se esqueceu, foi pescar, André foi, versículo 19, e disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei. Irmãos, é interessante, foi numa passada pela praia. Foi um relance, entendeu? Um relance, um encontro ali, Jesus já passou chamando André e Pedro. Jesus não ficou ali 1, 2, 3, 4 dias, irmãos. Jesus passou caminhando. Aqui fala, irmãos, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos. Jesus não chegou e parou. Oi, quem é você? Você é filho de quem? De que família você é? De quem você é filho? Esse chamamento, irmãos, podemos aplicar no Vem Ver. Não precisa entrevistar a pessoa de a família que ela é, de onde que ela é, de onde que ela veio, onde ela mora. Irmão, Jesus passou e falou: Pedro, vem ver. Foi prático. Jesus não foi entrevistando André e Pedro, não foi levantando a ficha de André e Pedro, querendo saber o que eles fizeram e deixaram de fazer no passado. Jesus chegou e chamou. E é isso que a palavra tem feito hoje, irmão. O Senhor tem passado e chamado. Aí o que o Senhor fez? E disse-lhes: vinde após mim. Ó, continuou, irmãos. Vinde após mim e eu vos farei. É o que nós dissemos. Jesus anulou a função de Pedro como pescador? Não. Só que Jesus falou o seguinte: o peixe que você vai pescar é diferente. O peixe que você pescou até hoje, a sua capacidade, Pedro, você consegue pescar. Mas agora, esses homens aos quais você se tornará para pescar, né? Os quais você se tornará pescador, esses homens você tem que depender de mim. Em outras palavras. Aí o que aconteceu? Então eles deixaram imediatamente as redes os seguiram. As experiências do Vem Ver, né, Tainá? Essas saídas têm feito, irmãos, é isso aqui. A pessoa está ali, irmãos, e deixa imediatamente o que está fazendo. Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos crer, irmãos, que o fato do Senhor ter nos dado uma direção, uma voz de comando hoje, e a maneira como executá-la, é porque funciona. É. E eles deixaram a rede imediatamente e o seguiu.
e o seguiram. Aí o versículo 21 fala: passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Aí Jesus já não estava mais só, Jesus já estava vindo após ele André e Simão Pedro. Aí já não era só Jesus, já eram três. Aí Jesus passa mais à frente, encontra João e Tiago. Aí já dois já somam o time, já vai para cinco. E tudo isso, ó, rápido, imediatamente. Nós precisamos crer nessa palavra. Sabe, irmãos, porque não vou falar a maioria das vezes. Eu vou ser usado em falar todas as vezes. Você sabe por quê? Que todas as vezes que nós praticamos algo, aquilo não funciona. Sabe qual o motivo de todas as vezes não funcionar? Porque nós não cremos. Se nós crermos, irmãos, as coisas acontecem. Temos visto vários testemunhos falando sobre isso. Se você crê, as coisas acontecem. Tudo é possível ao que crê. Se você está cuidando de alguém, mas lá no fundo do seu coração você tem dúvida de que Deus pode fazer algo, alcançar essa pessoa, salvar essa pessoa, irmão, já vai ser abortado aí a salvação na vida dessa pessoa, não por causa dela, mas por causa da sua e da minha incredulidade. A nossa incredulidade barra a obra de Deus na vida das pessoas. A ponto de Deus precisar levantar outras pessoas que não têm dúvidas, mas creem para que essa pessoa seja alcançada. Então, irmãos, o problema não está nas pessoas que estão ouvindo ou recebendo. O problema está no coração do homem que duvida ainda do poder de Deus. Que duvida ainda do poder da palavra. Irmãos, é sério isso aí. A dúvida, a incredulidade, irmãos, ela é terrível. Será que funciona? Será que se nós praticarmos isso funciona? Irmãos, se tem funcionado, né, Janine? Toda a terra não vai funcionar aqui? Só de surgir aquele será, irmãos, olha, aí já o negócio já complicou. Por isso que Deus tem nos chamado para sermos simples e obedientes. Não duvide, irmãos. Apenas receba e apenas pratique, irmão, sem duvidar no seu coração. Foi por causa da incredulidade que cerca de 2 milhões de pessoas tombaram no deserto e não entraram na boa terra. Foi por causa da incredulidade que 10 espias não entraram e 2 entraram. 10 foram incrédulos. Josué e Caleb creram na promessa, creram na palavra, viram o problema, mas não focaram no problema. Eles creram, eles foram simples e obedientes, entraram na boa terra. Irmãos, não vamos perder a boa terra por causa de uma incredulidade nossa. Creia na palavra. Então ele passou, aí já formou um time aqui, já começou a formar, irmãos, já eram 5. Olha, já dava uma reunião. Olha só. Então, irmãos, nós precisamos crer. Repita, irmãos, creia na direção que Deus tem dado à igreja. Creia nas ferramentas que Deus tem confiado à igreja. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala com o irmão que está ao seu lado, em nome de Jesus, nós vamos começar a praticar essas ferramentas já. Irmãos, nós precisamos pôr em prática muitas coisas. E já aproveitando, e nem foi postado no grupo da igreja, mas já aproveitando que vocês estão ouvindo, quinta-feira, agora às 19 horas, uma reunião de serviço extraordinária com toda a igreja. Já deixa na sua agenda, marcado aí, quinta-feira, 19 horas. Mas eu acho que não.
Mas escreve, e já fala com o irmão que está ao seu lado, irmão, quinta-feira, 19 horas. Você já foi chamado, é igual Jesus chamando Pedro, ó, passou de relance e Pedro já seguiu, irmãos, é isso. A obra é assim, irmãos, ó. Precisa haver uma reação. Como fomos ajudados aqui no final de semana passada, ser proativo. Não é isso, Anudo? Ser proativo. Então, quinta-feira, 19 horas, reunião de serviço, com toda a igreja aqui no local de reuniões. Amém? Amém. Irmãos, e pela fé, eu creio, irmãos. E se você não tem crido, irmãos, embarca de carona na fé dos que estão crendo. Eu creio, irmãos, que o Senhor vai dar um novo rumo e nós seremos ainda mais abençoados. Nós já estamos sendo abençoados, mas nós seremos ainda mais abençoados, porque a obediência atrai a bênção. Amém? Vamos trabalhar, como diz o irmão Pedro, né? Aleluia. Os jovens vão estar chegando aí amanhã à noite, cheio de energia, né? Já vão chegar todo mundo já com as chuteiras afiadas, para estar entrando. Todo mundo já está escalado. Então, irmãos, Deus está escalando desde os pequenininhos até os intendentes. Deus está chamando todo mundo, porque nós podemos ser vencedores. E Pedro foi um vencedor, irmãos, nós podemos ser. E quem era Pedro? Qual o significado do nome Pedro? Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18 fala. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, no original grego, é Petros. Petros. Que quer dizer no grego pedra ou pedrinha. Né? Pedra, pedregulho, pedrinha. Isso aí está no original, está no significado do original grego. Então, Pedro significa pedrinha, pedra, pedregulho. Então, o que Jesus está falando? Pedro, você é uma pedra. Fala com o irmão que está ao seu lado, você é uma pedra. Não de tropeço. Em nome de Jesus, mas pedra para a edificação. Aqui, ó, o título do alimento diário, a palavra da vida e a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Jesus estava sinalizando para Pedro, Pedro, você é uma pedra que será usada na edificação da igreja. Ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, que já não é Petros, é Petra, que é Jesus, tá? Pedra, a primeira palavra pedra aqui, também eu te digo que tu és Pedro, que é o significado de pedra. Não é o mesmo significado de pedra, que está aqui esta pedra é Jesus, rocha, rochedo, cordilheiro, o significado esse aí que é Petra. Então Jesus está falando, Pedro, você é a pedra que será edificada sobre mim, que sou a rocha. É isso. Então Pedro, irmãos, era uma pedra. E no início, não é o Pedro das epístolas, é o Pedro lá do começo, estava servindo o que de pedra de tropeço para Cristo. Olha o que Pedro me apronta. Irmãos, olhem isso aqui. Jesus, versículo capítulo 16, versículo 15 e 16 fala, mas vós, Jesus perguntou para os discípulos, irmãos, presta atenção, Jesus não perguntou para Pedro, Jesus perguntou para os, e eu não sei você, mas quando é feita uma pergunta no coletivo, eu não me atrevo a dar a primeira resposta. Ou você é assim? Quando é feita uma pergunta, irmão, eu vou ficar por último. Você está entendendo? Jesus perguntou para os e vós. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro. Irmãos, Pedro era esse para frente. Sabe aquele cara para frente? Aquele cara que tudo é ele.
É o que fala. Sabe aquele que fala sem pensar? É esse. Era o Pedrão aqui, ó. Era esse Pedro aqui. Jesus pergunta para os discípulos, Pedro dá a resposta, mas não foi Pedro que deu a resposta. Foi Deus revelando a Pedro. Aí fala, olha, mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Que resposta! Aí Jesus falou, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas. Barjonas no original é filho de Jonas, tá? Porque não foi carne e sangue. Você sabe o que significa isso, Vaninha? Porque Pedro já poderia, ó. É eu que revelei Jesus. Jesus já cortou Pedro na raiz. Pedro, você está achando que é você que revelou? Porque, irmãos, ali quando ele deu essa resposta, talvez ele, ó, estou diante dos outros. Ó, fui eu. Aí Jesus já corta Pedro na raiz. Pedro, não foi carne e sangue. Não foi você, Pedro. Entendeu isso aqui agora? Que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Aí Pedro já falou, opa, então não sou eu, né? É Deus. Entendeu o que? Não sou eu, é Deus. Aí Jesus fala, também eu te digo que tu és Pedro. Beleza? Beleza. Aí Jesus fala o seguinte, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, que desligares terá sido desligado. Certo? Então vamos entrar nisso aqui. Então se advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aí o versículo 21, irmãos, é continuação. Ó, a comunhão continuou. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado. O ressuscitado, eles não prestaram atenção nessa última palavra. Só prestou atenção no sofrer, ser morto, sofrer aqui na mão dos escribas, só olhou isso, mas não olhou o ressuscitado. Irmãos, às vezes nós só olhamos a morte, mas você não olha o resultado que vem após a morte. Não foque ser sofrido, não foque aqui sofrer, não foque ser açoitado aqui, irmãos. Aqui fala sofrer muitas coisas. O foco de Pedro estava aqui, a ponto dele esquecer da ressurreição. Às vezes nós focamos muito na morte e esquece da ressurreição. Às vezes nós focamos muito, irmãos, nas coisas negativas e esquecemos que dentro de nós, né, Tainá, há uma vida de ressurreição. Jesus estava falando audível, claro e audível para eles. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí, versículo 22, aqui, ó, versículo 22, e Pedro, ó, Jesus, irmãos, trouxe a maior revelação. Irmão, Jesus resumiu aqui a obra de Deus, ó, em poucas palavras. Aí Jesus termina de falar, Pedro aqui, ó, Senhor, faça um favor aqui. Irmãos, pelo amor de Deus, faça um favor, Senhor, num cantinho para ninguém ouvir. Né? Sabe aquelas comunhão que você acha que vai vir algo, aquela vida, quando você chega, sai aquela bomba, você fala, não é possível que eu ouvi isso, sabe? É isso aqui. Pedro chama Jesus, chamou a parte, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum. Olha, irmãos, a palavra tinha sido liberada. Pedro chama Jesus e reprova ele. Sabe o que é reprovar?
quando você vai contra o que está sendo falado. Não precisa falar, mas no coração. Será que nós reprovamos a palavra? Será que nós reprovamos o que está sendo falado? Não precisa chamar o Senhor à parte audível, né? Mas no nosso coração, irmãos, quando nós não cremos, nós reprovamos o Senhor. Né? Aí Pedro chama, faz favor, Senhor, à parte, bem no cantinho, bem. Isso de modo algum te aconteça. Irmãos, é interessante. Veja o jogo de palavras. Veja o que aconteceu. Jesus sabia o que ia sair? Claro que sabia. Quando Pedro, olha só a situação, olha a cena. Pedro chama Jesus. Jesus já chega, já sabe o que vai ser falado. Você acha que Jesus ficou parou ali e ouviu Pedro? Jesus virou, irmãos, as costas. Saiu. Quando Pedro falou, Jesus já estava de costas para Pedro. Você está entendendo? Porque Jesus sabia de quem era a voz que iria sair ali. Então Jesus deu as costas para Pedro. Tá? Aí o que aconteceu? Olha o 23. Mas Jesus, quando Pedro fala, Senhor, faz favor, Senhor, de modo algum, aí Jesus já virou as costas. Quando Pedro termina de falar, Jesus voltando-se a Pedro. É isso. Disse, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de... Então, da mesma forma que a pedra de edificação, a pedra de tropeço. Irmãos, não há meio termo na obra de edificação. Ou eu sou uma pedra de edificação, ou eu sou de tropeço. Sabe de uma coisa, irmãos, é interessante isso aqui. Deus, quando olha para a terra, ele só vê dois homens. Certo? Já viu isso? Não. Deus, quando olha do seu trono para a terra, ele só vê dois homens. Quais os dois homens que ele vê? O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro homem e o último homem. O velho homem e o novo homem. Ele só vê esses dois. Não tem um terceiro homem. Está entendendo ou não? Ele só vê os dois. O velho homem e o novo homem. Então, irmãos, Pedro naquele momento já se tornou uma pedra de tropeço. Porque ele reprovou o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, abra comigo 1 Pedro. Meu tempo, já vou encerrar agora. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro descobriu que ele, irmãos, era uma pedra. E nós sabemos que nós somos uma pedra. E qual que é a função dessa pedra? 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Fala o seguinte: chegando-vos para ele quem? Jesus, a pedra que vive, rejeitada, mas para com Deus, Jesus foi rejeitado, mas para Deus ele era o eleito e o precioso. Também, falou de Jesus, falou que Jesus é a pedra eleita, mas aí Pedro já direciona a palavra para nós. Aí ele fala o seguinte: também vós mesmos, fala com o irmão que está do seu lado, você mesmo. Também, mas é você mesmo, é você mesmo. Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Pedro revela que ele era e nós somos pedras que vivem. E essas pedras que vivem, elas são úteis para
ser edificado casa espiritual. Efésios capítulo 2, fala isso aí também, rapidinho comigo, Efésios capítulo 2. Quem é Pedro? O Pedro que começou a pisar na bola, irmãos, ele se tornou uma pedra útil para edificação. Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22 fala assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do santo. Irmãos, você na vida da igreja não é mais, irmãos, um estrangeiro, um peregrino. Você não é ninguém estranho. Você faz parte da igreja. Então, irmãos, se considera parte. Infelizmente, pode acontecer casos que um irmão já ter sido batizado, já ter sido introduzido no corpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se considera um estranho. Você faz parte da família de Deus. Aqui fala, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sobre o fundamento aqui, sobre a palavra, tá? Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, pedra de esquina, ou pedra de remate, tá? No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós o quê? Juntamente, não é só você, não é só eu, somos nós. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no. Então a pedra serve para quê? Edificação. Não para ser uma pedra de tropeço, mas para ser uma pedra de edificação. E para concluir, abra comigo Segundo Crônicas, ou melhor, abra primeiramente Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 7. Primeiro Reis, capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte: edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, presta atenção nisso aqui, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Na construção do templo, presta atenção aqui que você vai entender, eu vou concluir aqui. As pedras já vinham prontas, trabalhadas. Onde que as pedras eram trabalhadas? Nas pedreiras. Porque não tinha como, óbvio, por causa de logística, eles trazerem aquele bloco de rocha imenso para o lugar onde o templo iria ser construído e começar a cortar pedra ali. Agora abra Segundo Crônicas, um pouquinho para frente aí. Segundo Crônicas, Senhor Jesus, Segundo Crônicas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Segundo Crônicas 2, 1 e 2 fala o seguinte: resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor. Aqui é o templo. Como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras onde? De novo, nas montanhas. E 3.600
para dirigirem a obra. Eu vou concluir aqui. O que significa isso? O que significa as pedras serem talhadas e trabalhadas nas montanhas? Onde que é a casa de Deus? Onde há edificação, certo? Mas as pedras não são trabalhadas, irmãos, no lugar onde a edificação ocorre. As pedras são trabalhadas fora. O nosso dia a dia são essas montanhas. O seu trabalho é essa montanha onde, ó, a pedra sendo trabalhada. Na sua casa é o lugar onde a pedra está sendo trabalhada. Irmãos, no nosso viver, irmãos, aqui nesse ambiente é maravilhoso. Aqui, irmãos, nesse ambiente, olha que ambiente gostoso. Maravilhoso. Vai surgir alguma situação que o Senhor falando, agora eu vou trabalhar nesse assunto? Pode surgir, mas não tanto quanto surge lá na sua casa, no seu trabalho, na escola, no seu viver diário. E é lá que é a montanha onde a pedra é trabalhada. E é lá que é a montanha onde o Senhor tem trabalhado em você e em mim, para me tornar pedra de edificação. E para terminar, que fala que não poderia haver na casa de Deus martelo, serrote, machado. O que quer dizer isso, irmãos? Irmãos, é literalmente, irmãos, onde o negócio pega. Você está entendendo? Então Deus falou, olha, eu vou trabalhar você sim na vida da igreja, sim nos serviços, trabalhe sim, mas não tanto quanto lá fora. É aonde você e eu somos provados para sermos Jesus o Senhor, de pé, pequenos grupos, amém? Então, por favor, não reclame se na montanha você está sendo aí lapidado.